sinto que eu vou contrariar um pouco o ministro de louvor, mas fala para a pessoa que está dizendo, mas não vai ser de propósito. Eu vou repetir. Ainda bem que ele é São Paulino, ele vai entender. Eu sinto que eu vou contrariar um pouco o ministro de louvor, mas antes que eu faça isso, eu já vou estar dizendo aqui que não vai ser de propósito. Eu vou provar para você que a gente se cansa. Mas Deus tem, com certeza, um antídoto, né? Deus tem, com certeza, aí, algo para fazer nas nossas vidas, para que a gente possa vencer esse cansaço, para que a gente possa vencer essas coisas que querem realmente apagar a nossa luz, apagar a direção, apagar o propósito, tirar você do foco, tirar você daquilo que Deus prometeu. Realmente Ele não mentiu quando Ele prometeu. Mas existem situações que querem a todo custo fazer com que você não tenha essa alegria que foi proposta aqui. Fazer com que você muitas vezes tenha tendências a desanimar, tenha tendências a desistir, tenha tendências a pensar que não vai valer a pena, tenha tendências a certas circunstâncias e situações que fazem com que você comece de alguma forma a rever a rota, faz com que você comece bem, e você vai ver aqui um personagem que começou voando. Mas algumas coisas aconteceram, algumas decisões erradas foram tomadas, e ele se cansou. Por ele se cansar, ele quase morre. Meu Deus, eu queria tirar uma foto daqui. Mas Deus é bom. Amém? Abra sua Bíblia aí, eu vou me utilizar da NVT. Abra sua Bíblia aí, 2 Samuel capítulo 22. Versículo 30, por enquanto. Queridos, você vai ver aqui, e não sem um motivo, Deus tem um propósito para que você possa vencer nessa noite. Diga assim comigo: vencer 2 gigantes. Tem mais de 2 que eu não vou ter tempo para, mas hoje, se Deus permitir, eu vou falar que nós precisamos vencer 2 gigantes. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, sem causar muito alvoroço, fala, quantos gigantes o pastor está falando? 2 gigantes. Tem mais de 2, mas talvez eu vou me ater um pouco a esses 2, que todos nós temos que vencer no nosso dia a dia. Aqui é tremendo essa declaração, essa confissão de fé, e quando nós olhamos para essa declaração, quando nós olhamos para essa confissão de fé, não somente aqui em 2 Samuel, capítulo 22, como um Salmo 18, nós não vamos esmiuçar muito, mas só para você entender como que nós temos que começar. Aqui ele está com todos os seus pulmões, eu creio que com toda a ênfase, depois de ter, vencido exércitos inteiros que se levantaram contra ele, os filisteus se levantaram várias vezes contra Davi. E não somente os filisteus, mas o próprio Saul usou o exército para perseguir Davi. E nem o exército de Saul, nem o exército dos filisteus conseguiram lograr algum tipo de êxito. E ele então se levanta no 2 Samuel 22 e no Salmo número 18 e diz assim: com a tua força posso atacar qualquer exército. Olha isso, querido, que de repente pode ser um exército que se levanta contra as tuas finanças, um exército que se levanta contra o seu casamento, contra a sua saúde, não importa, exército, ele está aqui me dando uma direção, me dando um entendimento que é algo maior do que a capacidade que eu tenho naturalmente de lidar com aquela situação. Imagina você enfrentando um exército, seja ele de que proporção for, um exército fala de algo maior do que a capacidade natural que uma pessoa pode enfrentar. Mas aqui esse homem está dizendo assim: com a tua força posso atacar qualquer exército. Ei, ele não está dizendo de forma proativa, ele não está dizendo assim, com a tua força eu posso me defender de qualquer exército, não.
Ele está falando que com a tua força eu posso enfrentar, eu posso atacar qualquer problema, eu posso enfrentar qualquer situação, eu posso ir para cima de qualquer cenário adverso, e com a tua força, ele está dizendo, com a tua força eu posso atacar qualquer exército, com o meu Deus eu posso saltar qualquer muralha. Talvez o gigante ali, naquele primeiro momento, Golias foi uma muralha. Ei, você consegue entender mais ou menos assim o que é ali a estatura de Davi frente àquele gigante que um exército inteiro de Saul recuou e por 40 dias foi afrontado 80 vezes. 2 vezes por dia, durante 40 dias aquele homem se levantava, uma muralha. E ele clamava: dá-me um homem para que possa lutar comigo. E não aparecia esse homem. Talvez exista alguns dele aqui hoje. Não encontrei. Mas ele está dizendo aqui, querido, coloca mais atenção no que você está ouvindo aí. Com a tua força posso atacar qualquer exército, seja ele em qual área for. Com a força, sabe, com a força do Senhor, com a força do Senhor. Davi não está dizendo com a minha força. Você está comigo? Presta atenção para você entender a mensagem. Ele não está dizendo com a minha força, com a minha capacidade, com a minha muita habilidade, com o meu muito preparo, eu me preparei bem, eu estou pronto, eu me apoderei de todas as armas, de todos, sabe? Eu preparei um exército poderoso, eu busquei as melhores táticas, eu busquei as melhores armas, eu estou munido, eu estou fortalecido de tudo que é aparato militar. Não! Ele está dizendo assim: com a tua força eu posso atacar qualquer exército. Não é de forma proativa, não é de forma, sabe, reativa, não é de forma a, sabe, reagir de acordo com a situação. Não, eu posso atacar, eu posso enfrentar. E foi isso que aconteceu com Golias. Quando essa muralha chamada Golias se deparou na frente dele, vai comigo aí, por gentileza, para ficar mais fácil aí, lá em 1 Samuel 17, vou continuar na NVT, 1 Samuel 17, 45 e 46. Olha só, irmãos, então aparece ali agora, um exército inteiro está recuando, está olhando o tamanho do problema, um exército inteiro está recuando, está sendo ali afrontado, está sendo ali humilhado, está sendo ali por 80 vezes desafiado, e aparece alguém lá. Como talvez você se depare em situações que falam: meu Deus, como eu me envolvi com isso, como isso, de repente chegou, estava tudo bem, e de repente parece que o cenário muda, e você está no meio de um conflito, você está no meio do problema. Foi isso, ele foi lá apenas para obedecer o pai, para saber como os irmãos estavam. Você conhece toda a história, não é esse o ponto, o foco da minha mensagem, mas você conhece o que está nas entrelinhas do texto. Ele foi lá então por obediência, mas ele chegou lá e se deparou com esse conflito, se deparou com essa situação, e ele então procurou saber o que estava acontecendo ali, e estava acontecendo justamente isso, uma afronta, estava acontecendo justamente isso, alguém querendo envergonhar o exército do Deus vivo. Ei, tem alguém que ainda serve o exército do Deus vivo aqui? Muitas vezes o inimigo vai se levantar para te afrontar, para você: cadê o teu Deus? Por que você não sai dessa? Por que você não vence isso? Isso que está te acometendo, muitas vezes te paralisando. 40 na Bíblia tem vários significados, não vou entrar nesses pormenores, mas 40 dias, irmãos, de afronta, 80 vezes sendo ali afrontado. Ele chega nesse cenário, está lá a muralha, está lá uma muralha, um gigante, e ele então se depara com a situação, se inteira do assunto e diz assim: Davi respondeu ao filisteu. Vou simplificar, porque não é essa a base da mensagem, é apenas te dando um alicerce. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. 46,
hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei. Tem crente aqui? Tem crente aqui? Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves, aleluia, e aos animais selvagens. Deus, e o mundo, amém, todo saberá que há Deus de vamos começar o nosso culto, Israel. Vamos tomar os vossos lugares. Ei, querido, você sabe o que é isso? Muitas vezes nós começamos assim. Você quer ver como que nós começamos? Essa confissão é tão forte, irmão, é algo tão poderoso que nós começamos assim. Você acreditou sem ver. Então vamos, gente, vamos que alguém morreu, você não viu a morte. Que alguém ressuscitou, você não viu a ressurreição. Vamos. Mas está dizendo, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, diga assim, confissão com a boca. Primeiramente nós queremos te agradecer. Mas para aí. Romanos capítulo 10. A saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a confissão que você fez, sabe, é poderosa, mas não adianta só eu confessar com a boca e não crer no coração. Não adianta só eu crer no coração e não confessar com a boca. Eu preciso fazer as duas coisas. Diga assim, confessar com a boca e crer com o coração. E muitas vezes acontece isso, irmão. Muitas vezes nós estamos numa situação assim, que muitas vezes nós começamos bem, muitas vezes nós começamos, sabe, voando. Nós começamos assim, a todo o vapor, confessando, olha isso, olha aquilo. Querido, eu tive experiências no começo da caminhada, já contei algumas vezes aqui, eu abri a minha boca no cenáculo lá uma vez, a respeito do missionário Henrique. Depois eu falei, o que eu falei? Aí depois na mesma semana Deus fez aquilo, eu falei, aí você fica grandão, mas muitas vezes é isso, irmão. Nós temos situações que coloca diante de nós, e nós temos que ter um tipo, sabe, um tipo de cuidado, para você não se perder na mensagem. Porque, querido, o inimigo sabe que tem um jeito dele bloquear, tem um jeito dele impedir, tem um jeito dele atrapalhar. Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24, por gentileza. Isso, volta no 23 lá. Está na NVT, né? E lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a esse monte, levanta-te. Diga assim, dizer é confissão. Olha o que está dizendo aí, como Davi está dizendo aqui, Jesus está ensinando também no Evangelho. E lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a esse monte, levanta-se, atira-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter. Então diga assim, o coração precisa crer, e a boca precisa confessar. Mas o que eu confesso com a boca, eu não posso duvidar no coração. Escola dominical. Agora, o que o inimigo quer? Deixa eu te colocar dentro da mensagem. Eu estava em Quintinos, já contei isso aqui 84 vezes. E Deus preparou que nós fizéssemos algumas reuniões ali, num espaço de um supermercado, onde ela guardava ali os armazéns, um depósito de um mercadinho da cidade. Colocamos umas caixas de óleos lá, umas tábuas, e não tinha louvor, e nós pegamos o carro, viramos o porta-mala para o lado lá, colocamos um CD lá. Precisa ver que povo afinado, irmão, um louvorzão afinado. Colocamos um CD lá, e glória a Deus, né? E vai, que 30 pessoas, 20 e poucas, de 25 para 30 pessoas lá, sentado em tábuas, uma mesinha daquelas mesinhas de bar, e a Bíblia em cima, o louvor no carro, e começamos a pregar, começamos a evangelizar, começamos a fazer apelo de salvação, e em dado momento o Senhor ministrou no meu espírito que Ele queria curar
E Ele pode fazer isso aqui nessa noite. Eu fiz um apelo de cura. E quando eu fiz esse apelo de cura, levantou uma pessoa que até então eu não conhecia. E essa pessoa então, ela deu um passo em direção ao apelo. Mas quando ela deu um passo em direção ao apelo, ela deu um passo para trás. E ali, naquele momento, Deus permitiu que eu então estivesse atento àquela movimentação. E eu virei para aquela mulher e disse para ela assim: mas você não quer ser curada? Ela já havia voltado, irmão. Muitas vezes a palavra vem porque a fé vem pelo... E ouvir pela pregação do Evangelho, ouvir pela palavra. A fé faz com que eu e você tenham uma atitude de fé. Não adianta só eu ter fé, a fé sem obras é morta. A fé tem que me levar a ter uma atitude. Eu tenho que avançar na direção daquilo que eu creio. Não adianta dizer eu vou contra você. Davi não disse só eu vou contra você, agora eu vou esperar o que vai acontecer. Não! Eu vou contra você. E ele correu para enfrentar o gigante. Ele correu, irmão, ao combate. Ele correu para cima daquilo que ele cria que Deus era poderoso para fazer. Com a tua força eu posso enfrentar um exército. E ele, com a força do Senhor dos exércitos, ele correu para cima, ele teve uma atitude, e ele colocou aquele gigante por terra. Aqui aconteceu a mesma coisa. Eu fiz um apelo, onde eu lancei uma palavra, a palavra entrou no coração, gerou fé, a mulher deu um passo para frente, e deu imediatamente um passo para trás. Ali eu disse para ela: mas você não quer ser curada? Ela disse: eu quero, mas eu tenho um problema no ouvido e a minha cirurgia está marcada para amanhã. Eu podia ter falado para ela: Deus abençoe a tua cirurgia, que seja uma bênção lá, que Deus use os médicos. Não. Eu disse para aquela mulher: mas o Senhor quer te curar hoje. O Senhor não quer fazer amanhã. Tem muitas coisas que Deus quer fazer hoje, irmão, e a gente está protelando para amanhã, sabe? Ó, Senhor, eu estou esperando com paciência no Senhor. Vai morrer muitas vezes esperando. Davi falava acerca do que ele estava disposto a fazer e corria para cima, e ele via o gigante cair, e Deus dá grande vitória. Quando eu falei para aquela mulher: mas o Senhor quer te curar hoje, ela foi. Eu sabia quem era? Não. Eu conhecia? Não. Na realidade eu conhecia só a família da Marluce. Eu não conhecia ninguém na cidade. Orei pela mulher. No outro dia da reunião, que tivemos reunião alguns dias lá, a mulher chegou lá e disse assim: eu desmarquei a cirurgia porque o Senhor curou o meu ouvido. Ei, querido, isso deveria ser algo corriqueiro. Deveria ser natural. Deus dá uma direção, não é, sabe, pataquada gospel, mas Deus deu uma direção que Ele queria curar. E eu simplesmente, não sou eu que curo, não é você que cura. Quem quer curar é Deus. Deus só quer usar alguém que confesse, creia e não deixe dúvidas entrar no seu coração. Porque é o que está escrito ali: ó, em verdade vos digo, vocês poderão dizer a esse monte: levanta-se, atira-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. O que o diabo então quer colocar no teu coração? Alô? É justamente isso, irmão. Quer um exemplo? Vou te dar. Quer dois? Eu te dou. Mas o tempo não permite esmiuçar muito, mas eu vou te dar um exemplo. Então falam para Jesus acerca de algo que ele sabia bem, porque ele é onisciente. Mas quando eles falam para Jesus acerca de Lázaro, Jesus sabia bem o que estava acontecendo. E Jesus então, ele decide ficar um tempo, ele não vai imediatamente, ele não faz no meu tempo, conforme o meu querer, da forma que eu penso que ele vai fazer, não. Parecia que ele estava atrasado. Mas Jesus chegou no cenário, Fabinho.
E quando Jesus chegou ali no cenário, teve toda aquela situação que você conhece, aquela coisa de crente. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. O senhor está atrasado. Deixa eu, não vou entrar muito nisso não, que isso é chato. Mas teve aquela crentaiada lá, né? Aí veio a Marta com toda aquela... Aí vem a Maria, vem a Marta, mas... E ele está ali, querido, a todo o custo, profetizando vida, profetizando ressurreição, profetizando, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sei, mas isso vai acontecer lá no último dia. Deixa eu repetir para você, Deus quer fazer hoje. E ali, diante de todo aquele cenário, eu só quero para você, sabe, incrementar um pouco aí a mesma direção que Deus está nos levando até aqui. Chegou um momento, Paulo, que ele simplesmente nessa conversa, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, eu sei que vai haver ressurreição no último dia, e não sei o que, simplesmente Jesus deu uma direção: tirai a pedra. Se você crer e não duvidar em seu coração, mas crer que vai se fazer de fato aquilo que você está dizendo, vai acontecer. Agora, o que aconteceu aqui? Tira a pedra. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Senhor, mas já cheira mal. Mas já é de 4 dias. Quem está entendendo? Querido, Deus está pronto para fazer. E nós, muitas vezes, estamos prontos para questionar. Tudo bem na saída? Amigo. A chave de Davi, hoje mesmo o Senhor te colocará nas minhas mãos. A chave de Davi, com a tua força. A chave de Davi, com o meu Deus. Ou seja, o que ele está fazendo? Com a tua força, eu enfrento qualquer exército. Eu vou para cima de qualquer situação. Com a tua força. E como ele conseguia isso? 2 Samuel capítulo 5, não precisa colocar, eu só quero, eu quero preparar essa mensagem aqui, que o gigante ainda não apareceu. Então ele está diante dos filisteus, porque aqui em 2 Samuel 22, ele está falando sobre a vitória que Deus deu a ele sobre Saul e sobre o exército dos filisteus, mas o exército dos filisteus se levantava contra ele. Então, se é na tua força, e se é com o meu Deus, eu busco então o que ele quer fazer, qual é a direção. E Davi consultava o Senhor, e o Senhor lhe dizia: sobe, Davi, porque certamente eu colocarei os filisteus nas tuas mãos. E Davi subia. Mas quando Davi subia e tinha vitória, ele então era estabelecido, e a Bíblia diz que os filisteus, 2 Samuel capítulo 5, depois você vê na sua casa, não tem muito tempo, mas diz que os filisteus tornaram a subir contra Davi, e Davi perguntou, mais uma vez, diga assim comigo, isso é relacionamento, isso é intimidade. Davi ouvia a direção de Deus, e quando ele ouvia, gerava fé, e quando gerava fé, ele partia para cima. Sobe Davi, Davi subia, agora não é mais sobe, agora quando eles tornaram a se levantar, ele consultou o Senhor novamente, e o Senhor falou: rodeia por detrás deles, e há de ser que, ouvindo tu um ruído de marchas pela copa das amoreiras, então te apressarás, porque eis que o Senhor saiu adiante de ti para ferir o arraial dos filisteus. E a Bíblia vai dizer assim: fez Davi como o Senhor lhe havia dito, e mais uma vez os filisteus foram derrotados. Ei, querido, você foi chamado para vencer, você foi chamado, para ter, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, e o inimigo sabe muito bem disso.
Mas chegou um determinado momento que eu quero te colocar nesses dois gigantes. Porque a minha motivação aqui é só essa, não é estar contando tantas coisas que Davi fez para que acontecesse o que aconteceu posteriormente, não é isso. Mas, querido, em dado momento, na caminhada, você vai lá para... Vou gastar mais esse versículo, acho que me permito fazê-lo. 2 Samuel capítulo 8, versículo 6, na parte B. Isso está fora da mensagem, mas está dentro do que o Espírito Santo está dizendo. 2 Samuel 8, põe o versículo 6 inteiro, mas eu vou me utilizar da parte B. Então está colocando ali, então colocou destacamentos do seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Assim Davi sujeitou os sírios, e eles lhe pagavam tributo. Diga assim comigo, o Senhor concedia. Mas coloca aí mais um entusiasmo aí, porque eu estou num culto que eu estou te preparando para você ter vitórias essa semana. Não. Coloca mais entusiasmo no teu coração, como diz o Fabinho, porque eu estou te dando aqui, querido, chaves para você ter vitória nessa semana. E aqui está dizendo que por esse tipo de conduta, esse tipo, de relacionamento, está dizendo assim, olha lá, diga assim comigo, o Senhor pode me conceder vitórias, por onde quer que eu pisar a planta dos meus pés. Olha lá, irmão, e eu te provo isso na Bíblia, que a aliança que Deus tinha com Davi é a aliança que ele fez comigo e com você. Não vou entrar nisso, mas isso é Isaías 55, você pode ler na sua casa. Olha lá, diga assim comigo, o Senhor concedia vitórias a Davi, onde quer que ele fosse. Tem um problema para enfrentar lá em Rio Preto, Paulo. Ele ia lá, ele ia para cima. Mas apareceu outro problema lá em Catanduva. Tem um problema que aconteceu lá em São Paulo. Se o Davi fosse enviado para lá, na força do Senhor, com a força do meu Deus, eu enfrento exércitos. Com o meu Deus, eu transponho muralhas, eu ultrapasso muralhas, querido, não tem muralhas, não tem gigantes, não tem nenhum tipo de adversidade. O Senhor quer conceder vitórias a você, vitórias a mim, vitórias a Davi, por onde quer que você for. Não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Onde você chega, querido, Deus chega. Meu Deus. Porque você carrega a presença do Todo-Poderoso. Você carrega, querido, a imagem e semelhança daquele que te chamou. Onde você chega, a situação muda. O cenário muda. Mas acontece, queridos, eu vou entrar numa outra faceta da mensagem. O que é que muitas vezes é o gigante que se levanta. Davi, certa feita, no decorrer da caminhada, ele quis fazer um recenseamento do seu exército, para saber qual era a sua capacidade militar, para saber qual era de fato o tamanho da sua força bélica, da sua força militar, para enfrentar combates. Quando Davi agora está querendo saber qual é a força que ele tem, ele começa a ter dificuldades. E não somente isso, Salmo 142, por favor, continua aí, versículo 5. Eu estou sendo bem raso aqui, eu não quero abrir muitos textos, mas está dizendo assim, então clamo a ti, Senhor, eu digo, tu és o meu refúgio, és tu que desejo na vida. Ouve meu clamor, pois estou muito fraco. Olha isso aqui, irmão. Ouve meu clamor, pois estou muito fraco, livra-me dos que me perseguem, pois são fortes. Ele já não está mais olhando para a força do Senhor. Ele começou a tomar atitudes, ele começou a tomar decisões, que ainda que o exército que estava com ele, ainda que o comandante do exército, falou, para que você deseja isso? Coisas do coração, coisas que vêm no coração. Coração crê, boca confessa. No coração dele começou a entrar esse tipo de situação.
E o comandante do seu exército disse para ele: por que deseja isso, meu senhor? Não pode o Senhor multiplicar tantas vezes for necessário? Querido, Deus tem poder e capacidade de multiplicar o que for necessário, de fazer com que os teus peixes, os teus pães se multipliquem. Deus multiplica o teu celeiro. Querido, Deus te dá tudo que eu e você precisa. Mas aqui Davi já começou a olhar para o exército, já começou a olhar para a sua força, pois são fortes demais para mim. Eu não tenho força para enfrentar essa situação. Eu estou fraco. Eu estou sem forças. E aqui ele começou a ter problema. Agora vai comigo para você, vamos identificar o primeiro gigante aqui. Eu vou mudar um pouco aqui, aleluia. Vai comigo lá, 2 Samuel 21. Versículos 15 a seguir. Sabe, amado, até a volta de Jesus, eu vou repetir, até a volta de Jesus nós vamos viver guerras, batalhas, e não desanime não, porque elas tendem a aumentar. O problema não é se as guerras vão aumentar, se as guerras vão diminuir, é como eu enfrento as guerras. Se eu enfrento como Davi começou, se eu enfrento com a força do Senhor, sabendo que é o meu Deus que vai comigo, e faz eu transpor qualquer tipo de muralha, faz eu atacar qualquer tipo de exército, é juntar a fome com a vontade de comer. Mas Davi, ele foi tomando algumas atitudes, e chega em mais uma guerra. Mais uma vez houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, diga assim comigo: Davi perdeu as forças. É aqui que eu disse que eu ia contrariar o ministro de louvor, mas não é de propósito. Eu entendi totalmente o contexto dele, e pelo amor de Deus, diga assim comigo: perdeu as forças e ficou exausto. Tem muitos crentes assim, irmãos. Você vai pegar para outra tradução, você vai ver que ele se cansou. Davi se cansou. Davi perdeu as forças e ficou exausto. Continua. Olha que nome bonito aí, você que está querendo filhos. Misericórdia. Isbi-Benob, olha, meu Deus, anota aí para não esquecer. Isbi-Benob era descendente de gigantes, e a ponta de sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 kg. Ele estava armado de uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas Abissai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram: o Senhor não vai mais sair conosco para lutar. Por que correr o risco de apagar a lâmpada de Israel? Depois disso houve outra batalha contra os filisteus em Gobe. Enquanto lutavam, Sibecai de Uzate matou Safe, outro descendente de gigantes. Durante uma batalha em Gobe, Elanã, filho de Jair, de Belém, matou o irmão de Golias, de Gate. O cabo de sua lança era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha com os filisteus em Gate, havia um homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, que também era descendente dos gigantes. Mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Estes 4 gigantes eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram. Deixa eu passar algo para você aqui, querido, que é esse gigante, o primeiro gigante que nós temos que enfrentar, que é o gigante do cansaço. A gente vai se cansar. E é tão sério isso, e tão sério, que você vai para Lucas capítulo 18, versículo 1, não precisa colocar, eu quero fazer menção rápida sobre isso. E não tem problema nenhum, irmão, não tem, tá? Problema nenhum você falar: Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu cansei. Por isso que ele deixou Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ei, Deus tem um antídoto para me fortalecer, me restaurar, me colocar de pé. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e em mim encontrarei descanso para as vossas almas. Não tem problema nenhum eu me cansar. O problema é eu realmente não entender que hora ou outra eu vou precisar de ajuda. Davi não enfrentou sozinho. Diga assim, eu tenho que entender que dentro de um exército ainda existem os abissais. Ninguém luta sozinho, irmão. É por isso que Deus nos chama para ser corpo, para andar junto. E louvado seja Deus que quando Davi se cansou, tinha um Abissai que entrou ali na brecha e socorreu Davi. Então quando você estiver, querido, passando por qualquer luta, lembre-se que dentro do exército de Deus ainda existem os abissais. O duro é quando eu quero enfrentar sozinho, o orgulho muitas vezes não deixa. Eu simplesmente ter uma humildade de falar, eu estou cansado, pastor. Olha, me ajuda em oração, me ajuda. Está pesado demais para mim, eu não estou sabendo como lidar com essa situação. Ei, eu já passei por isso. E nessa hora, querido, não deixe, correr o risco de morrer espiritualmente falando. Aqui está falando de forma literal, que ele quase foi morto, mas espiritualmente, muitas vezes a gente acaba morrendo espiritualmente, ou quase morrendo, porque a palavra vai dizer lá em Lucas capítulo 18, Jesus contando uma parábola, está dizendo assim, contou-lhes também uma parábola, sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer. Quando eu começo a desfalecer, eu começo a perder forças. Quando eu começo a desfalecer, pode ir desfalecendo, e se não pede ajuda, morre. Desfalecer é o termo que vem antes de falecer. Começa desfalecendo, e a tendência é morrer espiritualmente. E Jesus está contando essa parábola em Lucas 18, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quando é que eu perco as forças? Quando eu sou roubado do meu tempo de oração. Eu não consigo, parece que o tempo sumiu. Mas aqui eu quero te dar um versículo que eu quero passar para um outro gigante. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Quem está entendendo a mensagem? Onde está a ansiedade aí, você pode colocar entre parênteses preocupações. Muitas vezes, querido, o inimigo coloca preocupações, você é muito pequeno, ele é grande. Você não tem capacidade de enfrentar isso, você ainda é tenro, você ainda é inexperiente, você ainda é despreparado diante desta situação, e ele é guerreiro desde a mocidade. Foi o que falaram com Davi. Então está dizendo aqui, querido, entregue-lhe todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, diga assim comigo, pois ele cuida de mim. O próprio Deus cuida de você, o próprio Deus, querido, ele renova as tuas forças, mas você também tem os abissai, é só você procurar, que tem muito abissai aqui nesse lugar, que está pronto para te ajudar. Vamos fazer uma campanha de oração junto, vamos fazer 7 dias, não sei do que junto. Daí tem irmãs fazendo isso aqui, é maravilhoso, e eu sempre vou apoiar. Sabe, querido, tudo que você fizer para fortalecer a tua fé, e para não deixar você desfalecer, Deus está nesse negócio. Mas principalmente você entender que tem um gigante, e esse gigante chama cansaço, e nós temos que enfrentar ele. Você está aqui? O segundo gigante já ficou mais ou menos claro qual é. E esse segundo gigante, irmãos, ele é terrível, da igual forma do cansaço, porque o cansaço também leva à morte. Se eu realmente não ter humildade para buscar socorro, para buscar ajuda, para falar, Senhor, eu estou cansado, eu me cansei. Jesus se cansou, e ele foi no poço, cansado da viagem. Jesus então ali, em João capítulo 4, então, agora Jesus se cansou e veio, no poço buscar água. Então, querido, não se canse sozinho, vem buscar águas. Jesus tem águas vivas aqui para saciar a tua sede, para te levantar, para te colocar de pé. O próprio Jesus se cansou. Então o problema não está em se cansar, o problema é eu realmente não ter atitude de buscar ajuda para resolver o meu cansaço. Tudo bem até aqui?
Pastor, qual que é o outro gigante, pelo amor de Deus? O outro gigante chama-se incredulidade. E ele é terrível de igual forma, se não for maior. E tem tantas pessoas, querido, que já não conseguem mais, sabe, se mover no sobrenatural. Ei, querido, e o território, sabe, o ambiente, a atmosfera que Deus age é no sobrenatural. Porque o natural eu posso fazer. Deus, querido, não vai fazer o natural para mim, mas sobre o meu natural, Ele vem com o sobrenatural. Ele vem com aquilo que só Ele pode fazer. Ele vem com aquilo que eu sozinho não enfrento um exército. Eu sozinho não consigo transpor uma muralha. Mas Ele diz, rodeia, eu rodeio, grita, eu grito, e eu consigo passar por cima. Ele tem direção para mim. Agora a incredulidade, ela é algo terrível. Vá comigo aí, por gentileza, em Marcos. Capítulo 9. Versículo 17 a seguir. Deixa eu te colocar dentro do texto aqui. Jesus sobe com 3 dos seus discípulos. Ele se transfigura. E ali então ele trabalha a situação. Pedro se levanta e fala, bom estarmos aqui. Passamos 3 cabanas, 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés. Você conhece a história? Ali estava um representante da lei, um representante dos profetas e Jesus, a nova aliança. Então não foi sem um propósito que Deus levou eles ali. Apareceram, estavam os 3 discípulos e apareceram Moisés, Elias e o próprio Jesus. E diante desse cenário, Pedro se levanta então e fala, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Vamos trazer de volta a lei, os profetas e Jesus. Se com Jesus está bom, trazendo Elias de volta, trazendo Moisés de volta, o negócio vai ficar bom. Só que ele não sabia o que ele estava falando. Então veio de repente uma voz, e essa voz tem falado aqui nesse lugar, está falando ainda hoje, ela sempre vai falar. Veio uma voz lá e disse assim, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Eu não quero mais que vocês ouçam os profetas, eu não quero mais que vocês ouçam a lei, agora tudo está na pessoa do meu filho. Não precisa fazer 3 tendas para Elias, para Moisés, para o meu filho, que agora o meu filho tem tudo o que vocês precisam. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. De repente sumiu a lei na pessoa de Moisés, de repente sumiu o Elias e ficou Jesus. É só Jesus que você precisa. Mas dentro desse cenário, ele se transfigura perante eles. E quando eles estão descendo do monte, aparece a figura desse pai. Eles estavam ali, uma discussão teológica, alguém estava discutindo com os discípulos, e um pai desesperado chega, e aí começa essa história. Um dos homens na multidão respondeu, mestre, eu lhe trouxe o meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga um menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, e contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água, e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós, e ajuda-nos. Presta atenção nisso, irmão. Muitas vezes a gente acha, querido, que Deus, Ele está assim, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, Senhor, eu não sei mais o que eu faço, o Senhor não está vendo tudo, olha os discípulos, o Senhor não está vendo que a gente está passando por isso. Agora dentro do barco, na tempestade, o que era uma prova ali? De fé. Era para eles usar aquilo que eles já tinham aprendido, não era para eles acordar Jesus. Jesus estava esperando que eles tivessem uma atitude, e eles ali foram, normalmente falam, homens de pouca fé, porque duvidastes, querido? É a dúvida que entra no coração, que gera incredulidade. Muitas vezes,
o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder? Você crê que ele pode? Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu, eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo, espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. Deixa eu passar para você algo aqui, queridos. Eu poderia estar te cansando, mas eu não vim aqui para te cansar. Eu vim aqui nessa noite com apenas um objetivo. Tem pessoas cansadas, e Deus só está esperando você dar um passo de fé, realmente para reconhecer que algumas coisas te tiraram, algumas coisas roubaram, e uma das coisas que tem acontecido nesse tempo, irmãos, que tem sido terrível e vai ficar pior, escuta o que eu estou te falando, que eu ainda estou pregando, não deixa de ser roubado. Uma das coisas que tem acontecido muito e ainda vai ficar pior é 1 Timóteo 4, versículo 1, por favor, presta atenção nisso, que eu quero orar com vocês. Querido, isso é uma profecia, diga assim comigo, isso é uma profecia, e profecia quando vem de Deus, ela se cumpre. Vou repetir, isso é uma profecia, e não foi qualquer um que profetizou, foi o apóstolo Paulo. Vou repetir, isso é uma profecia, e profecia quando vem de Deus, ela se cumpre. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, quem crê que nós estamos vivendo os últimos tempos? O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, alguns apostatarão ou se desviarão da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus chega em Nazaré, na cidade onde fora criado, e Jesus, ele foi impedido de realizar ali, ele não conseguiu, não foi o pastor Veronese, Jesus não conseguiu realizar muitos milagres em Nazaré, pela incredulidade deles. E há essa palavra, querido, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a ensinamento de demônios. Isso está multiplicando, e as pessoas ouvem tudo que é porcariada na internet, aí sai um Dimas por meio aí, tudo quanto é tipo de coisa de IA, tem lado bom, querido, mas querido, isso aqui continua valendo, e muitas pessoas estão dando ouvido a tantas coisas, irmãos, estão se apostatando da simplicidade do Evangelho. O Evangelho está aqui, irmão. Agora o Dimas está lá no Evangelho de Nicodemos. Existe, só é apócrifo. Então, querido, nós temos que estar tomando cuidado com o que nós estamos ouvindo, e muitas vezes a fé vem pelo ouvir. Se você encosta perto de uma pessoa desanimada, uma pessoa que te só fala, sabe, a tua fé, você vai desfalecer. Agora, se você encosta perto de alguém e a pessoa começa a falar para você, eu não sei o que você está passando, eu sei de uma coisa, Deus vai te dar vitória. O que Deus tem para você é vitória. Ei, querido, aguenta um pouquinho mais aí, de um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará, todavia meu justo viverá pela fé. Ei, nós fomos chamados para viver pela fé. Nós fomos chamados para viver pela fé, e nós vivemos, sabe, nós andamos por fé, e não por aquilo que nós estamos vindo. Pastor, o que está vindo? O que está vindo eu não sei, eu sei que no Senhor,
eu vou enfrentar e vou vencer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu sei que este filisteu vai cair por terra, eu sei que maior é o que está em mim do que o que está no mundo, eu sei que Ele falou que vai edificar a sua igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Ouça isso. Tem pessoas ouvindo um monte de coisa, irmãos, e crendo em fábulas, e crendo em tantas coisas, e vive uma vida que não é o que de fato Deus tem para nós. Quando você se posiciona, eu vou orar com alguns aqui, mas deixa eu passar para você, eu me sinto na obrigação de fazer isso, ainda que muitos o saibam. Eu saí daqui numa semana, onde eu não tinha possibilidade nenhuma de cumprir com aquilo que saiu da minha boca. Eu estabeleci um valor de vendas numa semana, em que eu ia sair daqui e ia voltar durante a mesma semana, é o que eu tenho feito aí ao longo dos anos. Tem muito tempo que eu não fico 2 semanas fora, a não ser que nem agora que eu estava de passeio, mas para trabalhar não, eu vou na segunda, volto na sexta, volto no sábado, e eu estou aqui no domingo. Mas eu saí daqui com um objetivo, eu quero vender X mil, e não era pouco não, porque eu não sou desses que colocam objetivo facinho de cumprir, eu quero o sobrenatural, eu quero o além. Ei, Ele faz muito além do que pedimos e muito além do que pensamos. Se meu pensamento é medíocre, sabe, eu vou ver coisas medíocres, mas se eu pensar em coisas grandes, Deus tem coisas grandes para mim. Eu estabeleci uma meta, irmão, e eu cheguei em São José do Rio Preto, o voo que me levaria para eu estar no outro dia trabalhando com o cliente, não decolou. E não tinha outro imediato, eu tive que pousar em Rio Preto, eu pousei em Rio Preto. No que eu pousei em Rio Preto, ia um avião, na época era táxi, e um táxi apanhar a gente no aeroporto de madrugada para levar, só que a confusão foi tão grande, que não saiu de madrugada. Aquele voo que eu ia pegar na madrugada, ele demorou um tempo, eu sei que eu perdi 2 dias nessa brincadeira, naquela semana eu já perdi 2 dias. Quantos dias? Eu tinha uma meta, eu podia falar, Senhor, então tudo bem, eu tenho uma meta, mas com essa situação aqui, não, se o Senhor me der 80% da meta, se o Senhor me der 70% da meta, eu já estou satisfeito. Não, querido, deixa eu falar um negócio para você, ei, deixa eu colocar um pouco mais de altura nesse gigante. Eu cheguei lá em Belém, tinha um dia que eu não estava programado para esse dia, me passou despercebido, e não tem no calendário, que era um dia do santo da cidade. Eu perdi 2 dias aqui, eu perdi mais um dia em Belém, que cliente nenhum estava atendendo, porque as lojas estavam todas fechadas. Eu fui num outro cliente que eu estava programado para visitar, o cara não pôde me atender, devido ao feriado. E eu cheguei em Macapá, a minha última viagem, o meu último cliente, e também único, no pé da cabeceira da minha cama no hotel. Senhor, eu não abro mão de 1 centavo da minha cota. Eu sei que vai ter que acontecer o que talvez nunca aconteceu até aqui, mas em um cliente eu preciso bater essa cota que eu coloquei diante do Senhor. Eu ia atender uns 8, 10. Eu tenho um cliente para atender e eu não abro mão de 1 centavo da minha cota. Quer viver em fé, irmão? Você quer viver por vista? Eu não abro mão de 1 centavo da minha cota, Senhor, e eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, não sei de que forma, não sei de que jeito, não sei como que a cliente vai estar, não sei qual que é o dia. Eu cheguei lá, ela falou, Veronese, eu estou saindo de férias, eu estou sem sistema, eu não consigo ver o estoque, então, faz o seguinte, me manda uma carga desse sofá aqui, não sei nem se eu estou precisando, eu não sei nem por que eu estou te comprando, eu queria falar, irmão, mas eu me segurei, eu falei, mas eu sei, tudo é possível, eu vou repetir para você, tudo é possível. Puxei outra pasta, ela olhou e falou, olha, eu gostei desse produto, mas eu não sei quantos tem, então coloca para mim tantos desses, tantos desses, tantos desses, estou saindo de férias, Veronese, não sei nem por que eu estou te comprando. Eu sei que numas 4, 5 pastas ali, que eu mostrei para ela, passou um pouquinho da cota.
Podia falar, deu perto daquilo que eu queria. Não, querido, Deus faz infinitamente mais, além. Esse ambiente, irmão, que a gente não pode ser roubado dele, deixar a incredulidade agir, deixar muitas vezes outras vozes. Sabe o que aconteceu no Éden? Outra voz entrou. Fica com a voz de Deus, fica com aquilo que você tem ouvido aqui. Deus tem vitória para você. Mas agora, queridos, tem uma situação aqui que na realidade são duas. Esse pai desse menino, diante da situação que ele não estava conseguindo resolver, o Senhor disse para ele: se eu posso fazer, se eu posso, se você pode crer, tudo é possível que crê. E aquele homem faz um clamor, que talvez seja o seu clamor aqui nessa noite. Ele fala assim: me ajuda na minha incredulidade. Ele está aqui para te ajudar. Se tem áreas aí, querido, que você não está conseguindo crer, que a coisa está travada, que, sabe, eu queria que você saísse do seu lugar. Eu não vou, sabe, eu não vou aqui ficar remendando, não vou ficar aqui, sabe, porque aqui tem os Abissai também para te ajudar. Pastor, eu estou com dificuldade, eu estou com lutas, eu estou com, sabe, com situações que está difícil para mim, eu estou cansado. Ei, querido, Deus não marcou esse culto aqui, sabe, eu vou pregar uma mensagem aqui, eu podia facilitar um pouco a mensagem, falar assim, querido, querido, nós não, sabe assim, não ficamos facilitando, colocando coisas, sabe, querido, se tem uma coisa que é fácil de vender, é mensagem de autoajuda, é mensagem que você não confronta, é mensagem que você massageia. Não, querido, aqui nós vamos pregar o Evangelho. Agora, se você está aqui nessa noite, preciso de um Abissai, pastor, eu estou precisando de um Abissai para me ajudar, que tem aqui, está difícil para mim, eu estou perdendo as forças, eu estou com dificuldade. Não perca tempo não, saia do seu lugar, e venha rapidamente aqui na frente, que com certeza Deus tem renovo, Deus tem fortalecimento, Deus tem vitória para você. Deus não vai, sabe, de forma nenhuma, te dizer, homem de pequena fé, pelo contrário, Ele está aqui dizendo: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu quero te aliviar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Duas coisas que eu quero colocar aqui para vocês. Eu já estou aqui. Não existe super crente ativado, irmão. Todos nós, como Davi, passamos por momentos. E não tem nada errado falar: Senhor, eu estou fraco, Senhor, eu estou cansado, Senhor. E muitas vezes Ele vai chegar, escuta isso que eu estou ministrando, Ele vai chegar no teu barco, Ele vai chegar no meio daquilo que está tirando a tua paz. Presta atenção nisso, que isso é a chave. A fé vem, diga comigo, pelo ouvir. Querido, Deus multiplica falando. Vou repetir. Em qualquer situação, eu passei por isso. Eu não estou contando algo que me contaram, eu vivi necessidade de multiplicação, necessidade de cura, necessidade de meu filho não poder tomar leite. Vocês conhecem a história. E a minha esposa escuta uma palestra a respeito do prejudicial que era o leite de soja por muito tempo, sobre os hormônios, sobre tantas situações. Ela escutou uma médica dizendo: olha, isso, afeta aquilo. Ela tomou uma decisão: a partir de hoje meu filho não bebe mais leite de soja. Tinha caixas de leite de soja em casa. A fé muitas vezes exige um posicionamento drástico, a partir do momento que Deus te impulsiona a fazê-lo. E quando ela falou: a partir de hoje meu filho não bebe mais leite de soja, tinha caixas de leite que a gente comprava, devido a ter uma marca que se distinguia das outras em um pouco de sabor, e ela comprava então de caixa, de morango, de não sei o que e tal. A partir de hoje ele não bebe mais, mas o menino precisava beber leite.
Ela preparou uma mamadeira, aleluiada. E o menino, quando viu aquela mamadeira, ele mesmo ele falou: bebe, filho, que você pode beber. Ei, querido, isso é fé. Mãe, mas quando ele bebia, ele evacuava sangue. Esse era o cenário natural. Mas eu estou dizendo de um Deus que ele opera no sobrenatural. Bebe, filho. Bebe, filho. Pode beber. E ele bebeu a primeira mamadeira. Começou a ficar meio... E ela deu uma segunda mamadeira. Ela deu uma terceira mamadeira. Vai matar o menino? Não. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram testemunho. E quando o menino bebeu uma, bebeu duas, bebeu três, bebeu quatro, ei, ele está bebendo leite até hoje. Mas não é de soja, não. Mas não podia de forma natural. Mas um ato de fé muda tudo. Ele pode chegar no teu barco e falar: ei, e aí? Como foi a tua pescaria? Ei, você vai, assim como Davi, você vai clamar. Eu vou te responder. Clama a mim, responder-te-ei. Deus trabalha com palavras, irmão, para gerar fé. Tem alguma coisa? Nós trabalhamos a noite inteira. Mas quando Deus está falando com você, irmãos, quando Deus está, sabe, Ele está querendo agir. Ele não perguntou se tinha alguma coisa porque Ele não queria fazer nada. Ele não te trouxe aqui porque Ele não quer fazer nada. Ele quer agir. Trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Lança a tua rede à direita do barco. Você vai achar. Eu não sei qual é a direção, eu sei que se você prestar ouvidos, deixar de dar ouvidos a tantas coisas que nós falamos aqui em 1 Timóteo 4:1, não empreste os teus ouvidos, irmãos, para tantas coisas que hoje estão sendo anunciadas, mas busca ouvir a Deus. Lance a tua rede à direita do barco e você vai achar, você vai encontrar. Você conhece o final da história. Mas tem uma viúva, e ela está quase morrendo. O que ela tem é para fazer ali algo muito pequeno para o filho dela, e depois só resta morrer. E chega o profeta. O que é que você tem? Então, querido, não se surpreenda se Deus requerer alguma coisa de você. Eu não estou aqui requerendo nada, estou te dando uma direção. Deus falou: olha, faz da forma que você está falando, mas primeiro você vai fazer para mim um pequeno bolo. Depois você vai fazer para você e para o teu filho, porque assim te diz o Senhor. Não vai acabar a farinha, não vai acabar o azeite, até que eu, o Senhor, ordene a chuva sobre a terra. Ei, querido, vai vir uma direção. Ei, escuta isso da parte do Senhor. Sabe aquela mulher, essa professora, no momento que ela queria recuar, Deus colocou na minha boca: mas você não quer que Deus faça o milagre hoje? Mas ela podia perder o milagre. Então, amado, a palavra vai vir, a direção vai vir. Tome só cuidado para não deixar que haja uma dúvida no seu coração. Só quem está me entendendo, diga amém. Porque Deus vai falar, além daquilo que Ele já está falando. Ele vai te dar uma direção, Ele vai te dar um escape, Ele vai te dar um livramento. Mas quando essa direção vier, seja à direita do barco, seja faz um pequeno bolo, eu não sei qual é a direção, eu sei que essa direção vai vir, você vai colocar em prática. Ainda que algumas guerras queiram se levantar contra você, o Senhor vai te dar vitória. Pai, nós estamos no teu altar, nós escolhemos dar um passo de fé para estar aqui. Nós não estamos aqui forçados por um apelo que foi uma forçação de barra, um apelo emocional na alma. Nós estamos aqui porque nós ouvimos a tua palavra, e nós entendemos que pela tua palavra, nós estamos dando um passo de fé,
e estamos aqui no teu altar, e eu concordo que o Senhor venha, Senhor Deus poderoso, com o teu milagre, com a tua direção, assim como o Senhor dizia para Davi, a hora que era para subir e a hora que era para rodear por trás. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Que esse teu filho, se ele tem que subir, se ele tem que rodear, se ele tem que lançar a rede à direita, se ele tem que fazer um pequeno bolo, eu não sei, eu sei de uma coisa: a obediência, Pai, gera o milagre. Ah, Senhor, abençoa, ah, Senhor, fortalece, ah, Senhor, abraça, ah, Senhor, coloca vigor, tira o desânimo, tira, Senhor, a incredulidade, o que está combatendo contra a fé desse homem, o que está combatendo contra a fé dessa mulher. Oh Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha agora com a tua mão, que o Senhor venha agora com o teu poder. Começa a tocar pessoas aqui agora. Começa, Senhor, a descer com as tuas mãos, Pai, onde as minhas mãos não estão alcançando, que as tuas mãos comecem a tocar essas vidas, comece a trazer uma unção, comece a trazer um direcionamento. Recai e shabai e calabarras, e calabarramacoreche. Recebe aí, recebe fortalecimento do Senhor, recebe renovo, recebe ereco e baxerebe calamas. Você que está aí do seu lugar e quer ser um abissai, quer abraçar alguém aqui, sabe, se Deus não colocar nada na tua boca, não fale nada, só abrace. Mas se Deus te der qualquer palavra, qualquer direção, mas saia do seu lugar e abrace alguém aqui. Onde estão os abissais? Eu creio que tem abissais aqui, que pode socorrer os Davis aqui nessa noite. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui no teu exército. Não existe exército de filisteus capaz, não existe, Senhor. Toda a capacidade do exército filisteu, ela é pequena perto do teu exército que está aqui nessa noite. Sustenta, levanta, coloca de pé, renova, Senhor, as forças, Senhor. Oh Senhor, trabalha, trabalha, trabalha. Rebaxereba camahala baxerebe calabas, rei erebarras, ricalabarras, rebarecou rebe calamaharabalabachei calabas. Isso, Senhor, isso, Senhor, de dentro para fora, de dentro para fora. Vai trazendo, Senhor Deus, ó Pai, de volta, Pai, aquela mesma fé. Vai trazendo de volta, Senhor, quebrando estruturas, cortando laços, estabelecendo, Pai querido, de volta o mesmo projeto, a mesma direção, a mesma fé, o mesmo ânimo. Que o Senhor, ó Pai querido, de fato opere de uma forma toda especial na vida dos teus filhos. Nós abençoamos a tua igreja, Pai, e declaramos, ó Deus poderoso, Pai, um cenário totalmente mudado, um cenário totalmente, ó Senhor, que o cenário que o Senhor tem dos céus seja sobre a tua igreja nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, você que está aí na nave da igreja, estenda a sua mão para cá. O Espírito do Senhor ainda está trabalhando. Estenda a sua mão para cá. Ô Senhor, completa a tua obra, completa a tua obra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Rebarabala xarabacala mahalabaxere becalabas, rabaxarabala yaxarabacala mahalabas, ribahalabas. Abra sua boca, querido, comece a glorificar, comece a exaltar, comece a engrandecer o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, rebarrache barras, ricalabahalamas. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, sheba shabaharabakura makura balabache babahas. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor.
Aleluia, aleluia, aleluia. Coloca lá, para a gente encerrar, coloca de novo lá o 2 Samuel, NVT, 22:30. Vamos olhar todo mundo para a televisão ali agora, vamos lá. Queridos, vamos fazer um ato profético aqui, amém? Não, o amém está fraco. Vamos fazer um ato profético aqui agora, amém? Então vamos virar todo mundo para lá, ó. Vamos imitar agora o que Davi fez, e vamos fazer aqui, em alto e bom som. Diga assim: com a tua força, posso atacar qualquer exército. Esse exército aí pode ser por o nome que você quiser, irmão. Tudo que se levantar contra você, com a força do Senhor, você pode atacar. Diga assim: com a tua força, posso atacar qualquer exército. Com o meu Deus, posso saltar qualquer muralha. Ei, querido, não deixe a dúvida entrar no seu coração. Com o teu Deus você pode, com o teu Deus você consegue. Ele te dá estratégia, Ele te dá vitória, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia, 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 glória a Deus. Quarta-feira, que dia mesmo? Estará conosco aqui o pastor Paulo Rogério, tá com a sua esposa lá para a Suíça, um tempo para lá. Ele vai estar aqui na quarta-feira, vai estar ministrando aqui. Você que puder vir na quarta, venha que vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos orar. Volta para o seu lugar. Glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus. Não deixe esses gigantes se levantar mais contra a sua vida. Você tem poder para derrubá-los em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor continue, Senhor Deus poderoso, fazendo com que a tua igreja seja conduzida em triunfo, que ela possa, Pai, mesmo que de um passo de cada vez, mas seguir, ó Pai querido, no rumo, na direção do propósito que o Senhor estabeleceu para a tua igreja. Dê uma semana de vitória, dê uma semana de respostas, dê uma semana de céus abertos, dê uma semana de novidade de vida. Faz com que o teu povo desfrute do melhor desta terra, conforme a tua palavra assim orienta. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Querido, libera uma palavra de vitória aí na vida do seu irmão e vá em paz, em nome de Jesus.